E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem, ou para o outro lado. Deixei nessa tradução, né? Pode ir, Joabe. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Esse assim como estava, irmãos, é porque Jesus estava, na história anterior, Jesus está ensinando no barco. Ele está no barco, ele está ensinando a multidão. Jesus estava muito cansado. Eu estive estudando esse contexto aí. Jesus ensinou as multidões, principalmente, se você ler no capítulo anterior, ele está falando da parábola do semeador. E quando Jesus termina de pregar, muito cansado, Fabinho, obrigado pela sua vinda, meu filho. Você é um filho querido, né? E a Bíblia diz aqui, deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Assim como estava como? Sentado, ensinando e cansado. Outros barcos também o acompanhavam. Até aqui estava tudo bem. Quando Jesus pediu para os discípulos passarem para outra banda, não tinha vendaval, estava tudo tranquilo, viagem tranquila. Só que a partir do momento que ele sai, levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa, ou noutras traduções, grande bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso texto. Eu fiz algumas anotações, tá bom? E quem gosta de acompanhar, anote. Quem não gosta de anotar, gosta de ver depois. Meus queridos, aqui nós temos um fenômeno interessante. Qual é o fenômeno aqui que a gente achou interessante? É porque essa região em que está o mar da Galileia é 250 metros abaixo do mar Mediterrâneo, que é o mar que exatamente banha aquela região, tá bom? E ali nós encontramos, é normal, um fenômeno natural. É quando desce esse vento, porque é uma região baixa, e é comum essas tempestades. Só que eu concordo também que, além de uma tempestade natural, havia juntamente uma tempestade também espiritual nesse evento. Por que eu corroboro com esse pensamento? Porque aonde eles iriam chegar, que era em Genezaré, me dá uma nota menor, onde eles iriam chegar, do outro lado, tinha exatamente, aproximadamente, uma legião de demônios. E a legião de demônios estava do outro lado. Então eu acredito que tanto foi um fenômeno natural como um fenômeno espiritual junto numa coisa só. Porque nesse evento aqui, Jesus primeiramente acalma a natureza. Quando ele chega do outro lado, ele repreende demônios. E quando ele volta, ele repreende a morte da filha de Jairo. Então nós temos aqui um texto muito intenso. Existem tempestades naturais, espirituais, e existem tempestades que são os dois eventos juntos no evento só. E o discernimento, se a nossa guerra, a nossa tempestade que nós estamos passando, o discernimento é ferramenta valiosa. Se a tempestade é natural, consequência de alguma coisa que a gente fez, se a tempestade é espiritual, há uma guerra espiritual, ou se é os dois juntos. Então o discernimento é ferramenta valiosa. Agora, porém, mais importante do que saber se a luta que nós estamos passando é espiritual, se é natural, se é os dois eventos juntos, o mais importante de tudo isso é o aprendizado que fica. O aprendizado que a gente vai levar no meio dessas tempestades é muito mais precioso, Fabinho, do que saber se é um evento natural, se é um evento espiritual ou se são os dois eventos juntos.
Eu costumo citar sempre aqui a frase de um homem chamado Jeter Marinho. Jeter Marinho, ele diz que existe o tolo, o sábio e o inteligente. O tolo apanha e não aprende. O inteligente aprende com os próprios erros. Letícia, seja muito bem-vinda. Eu lhe amo. E existe o tolo, apanha e não aprende. O inteligente aprende com os próprios erros e o sábio aprende com os erros do tolo e do inteligente. Só que nós vemos aqui que nós temos dos 12 discípulos, nós temos no número de 7 a 8 que são profissionais da embarcação. Esses homens nasceram no mar da Galileia, conhecem o mar, conhecem a tempestade, conhecem tudo. Só que essa tempestade chega e Jesus está dormindo, e o texto não diz, mas com certeza, gente. Quando a tempestade veio, o texto não diz, mas com certeza, eles tentaram fazer alguma coisa para aquela tempestade, eles resistirem no barco, porque isso aqui para eles era uma coisa do cotidiano. Eles eram pesqueiros, pescadores, cresceram naquela região, acostumados com aquilo. Mas só que aqui não aconteceu nada. A sua profissão, a sua eficácia se tornou ineficaz diante dessa tempestade. Aí aqui que eu fiz uma primeira observação. Quando a tempestade está acima da nossa capacidade profissional. Às vezes nós enfrentamos tempestades e nós somos bons naquilo. Só que às vezes aquilo que está acontecendo é tão intenso que nós nos vemos incapacitados. Por exemplo, eu tenho praticamente mais de 20 anos de vida acadêmica. E sabe qual é o maior desencanto de um teólogo que tem uma chamada para ser pastor? É quando ele passa 4 anos fazendo bacharel em teologia, aprende tudo sobre teologia sistemática, aprende tudo sobre teologia, aí quando ele chega na igreja, aí não dá para aplicar. Não dá para aplicar porque o que a gente aprende no seminário é muito bom para fazer uma boa exegese, uma boa interpretação bíblica. Agora, quando a gente chega no campo missionário, quando a gente chega na frente de uma obra, a gente começa a perceber que com todo o conhecimento que a gente tem, mesmo assim, as tempestades que se levantam estão muito acima da nossa capacidade profissional. Eu abro um parêntese aqui para perguntar para você: a luta que você está passando está muito acima da sua capacidade, não é? Segundo lugar, só que agora eles, profissionais, não conseguiram fazer nada. Aí sabe o que é que acontece? Tem um segundo momento, Francisco Carvalho Júnior, é o emocional que é atacado. Gente, é terrível quando você é bom numa coisa, quando você domina aquela arte, e vê uma guerra exatamente dentro da área que você é bom. Aí você tenta colocar na prática tudo aquilo que você é bom, e você tem conhecimento. Aí aquela arma se torna ineficaz. Aí o que acontece? Os discípulos começaram a se desesperar. Em segundo lugar, eu anotei aqui, quando a tempestade está acima da nossa capacidade emocional. Porque nós tentamos, na força do braço, com o nosso conhecimento, não aconteceu nada. Aí agora vem o desespero, vem o medo, vem a ansiedade. E como eu prego por revelação, eu não prego por pesquisa, eu sei que nessa noite, seja presente ou seja pela rede social, tem pessoas enfrentando uma tempestade que está acima da sua capacidade. Você já tentou. E agora, porque sua eficácia se tornou ineficaz, está atingindo o seu estado emocional. Os discípulos dentro do barco começaram a gritar. Diz aqui o texto que, versículo 38, ele estava na popa dormindo sobre a almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Às vezes a luta se intensifica tanto que o nosso emocional é bloqueado, porque aquilo que nós éramos bons se tornou ineficaz. Mas deixa eu passar adiante. E agora esses homens eram discípulos de Jesus,
estavam andando há muito tempo com Jesus, expulsaram demônios, receberam o Espírito Santo, porque Jesus disse: recebei poder, e agora vão de 2 em 2, expulsem demônios, curem leprosos. Mas agora a guerra está tão grande que a tempestade está acima da capacidade espiritual deles, está acima da capacidade profissional, está acima da capacidade emocional, e em terceiro lugar, está acima da capacidade espiritual. E eu quero dizer para você que armas carnais, elas são ineficazes quando a coisa está muito acima do nosso somatório, do seu profissional, do seu emocional e do seu espiritual. E sabe o que acaba acontecendo? Quando a vitória não chega, a gente acaba se revoltando contra Deus. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: você não está vendo não que nós vamos morrer? Você não se importa que nós estamos à beira da morte? Eu não sei se você está conseguindo perceber a construção espiritual que está acontecendo dentro da tempestade. Capacidade profissional se torna ineficaz, o emocional foi embora, os discípulos não têm força para orar, não têm força para repreender nada. E agora eles vão para Jesus e um sentimento de raiva, um sentimento de descarregar em Deus todas as frustrações. Eles olham para Jesus e começam a dizer: você não está vendo que nós vamos morrer? Tem pessoas que quando a luta se intensifica de uma forma tão grande, acima da sua capacidade intelectual, acima da sua capacidade emocional, acima da sua capacidade espiritual, sabe o que isso gera? Gera em nós revolta, e revolta contra Deus. Eu sei que nessa noite eu estou pregando para pessoas que estão me assistindo pela internet, que chegaram aqui questionando a Deus, e até com uma certa revolta contra Deus, com a raivinha de Deus, porque não saiu como você planejou, não saiu no seu script. Você entrou no barco, o anoitecer chegou, aquele que te chamou disse: passemos para outra banda. Você foi obediente a Deus e agora está dando tudo errado. A tempestade, a água chegando dentro do seu barco, e você vendo o único que pode lhe dar um norte, que pode lhe dar solução indiferente ao seu problema, que é Deus. E agora você está ficando revoltado contra Deus, com raiva de Deus, fazendo birra contra Deus. Mestre, o senhor não está vendo que nós vamos morrer? Só que a Bíblia diz aqui, voltando nesse texto, 37 diz que se levantou um grande temporal de vento. 37, levantou-se um forte vendaval. Em outras traduções dizem que se levantou uma grande tempestade. Mas no versículo 39, quando Jesus repreende o vento e o mar, termina dizendo que fez-se completa bonança. Repita comigo: grandes bonanças só virão depois de grandes tempestades. Tem gente que quer uma vitória grande. Quem quer vitória grande? Mas não quer uma grande tempestade. Não existe esse negócio de vitória grande com luta pequena. É a lei da proporcionalidade. Você não quer passar por muita luta, então se prepare para pequenas vitórias. Diz o texto aqui que se levantou uma grande tempestade, mas quando Jesus interviu, veio uma grande bonança, porque é a lei da proporcionalidade. Eu vou perguntar de novo: quem é que quer grandes vitórias aqui? Então se prepare para grandes batalhas, porque Deus nunca vai lhe dar uma grande batalha, aleluia, se não se levantar um grande temporal. Só vem uma grande bonança depois de uma grande tempestade. Aleluia. Agora eu não sei se você está preparado. Não é para nem grande bonança. Eu não sei se você tem estrutura psíquica, emocional, espiritual, física e financeira para as grandes provas que virão sobre a sua vida. Mas uma coisa eu sei: Salmo 30, versículo 5, a parte B do versículo diz que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria ela vem ao amanhecer.
Mais uma vez, repita comigo: grandes bonanças só virão depois de grandes tempestades. Se eu fosse aqueles pregadores que tem por aí, eu ia dizer para agora: olhe para o seu irmão, aperte a mão do seu irmão e diga: está preparado? Mas não vou dizer não. Esse é o X da questão. Por isso que eu disse na introdução da mensagem que o discernimento é ferramenta valiosa, porém, mais importante do que discernimento é o aprendizado que vai gerar maturidade em mim e você. Sabe por quê? Já dizia Michael Murdock que os quebrados se tornam mestres na arte de remendar. Só pode ajudar a remendar os outros quem já foi muito quebrado pela vida. Só pode ajudar os outros, Letícia, quem foi muito quebrado. Esse foi o erro de Roboão, se aconselhar com gente que não tinha experiência de vida. Primeiramente ele até procurou os velhos, o filho de Salomão. Roboão procurou os mais velhos, o de cabelos brancos, de experiência, de ruga no rosto. Mas ele não se contentou achando que aquelas experiências eram ultrapassadas e procurou os mais novos. Grandes bonanças só virão depois de grandes tempestades, porque essa é a lei da proporcionalidade. Só virá uma grande bonança na sua casa, no seu casamento, na sua vida financeira, depois que você enfrentar ou resolver enfrentar as lutas que Deus determinou que você tem que passar. Porque ele só disse: passemos para outra banda, mas ele saberia o que iria acontecer no meio da guerra. É por isso que Abacuque 3:2, já falei aqui várias vezes, a Bíblia diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Não aviva no começo, não aviva no fim, aviva no meio. Porque no meio dos anos vem o cansaço, o crente não quer mais orar, o crente quer desistir, o crente quer se revoltar contra Deus, o crente quer parar de orar, o crente quer parar de jejuar, o crente quer parar de ofertar, o crente quer parar de congregar. É no meio dos anos que vem um cansaço, mas no meio dos anos o profeta diz: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a fase notificada, e na ira lembra-te da tua misericórdia. Eu tenho uma grande tempestade. Segundo lugar, anote aí: eu tenho uma grande tempestade e no final tem uma grande bonança, mas no meio, geralmente entre uma grande tempestade e uma grande bonança, existe uma pequena fé e uma timidez que limita. Bem devagarinho para você anotar: geralmente entre uma grande tempestade e uma grande bonança, existe uma pequena fé e uma timidez que limita. No meio da tempestade, antes da bonança, depois que a tempestade começou e antes da bonança chegar, Jesus olhou para o discípulo e disse: homens de pequena fé, por que vocês são tão tímidos? Sabe qual é o nosso problema? É exatamente essa pequena fé e essa timidez que nos limita diante das tempestades da vida. Interessante que Jesus, ele poderia ficar desse lado de cada margem, porque com Jesus é assim. Ele estava nesse lado da margem, atravessou para Genezaré, a turma expulsou de lá e ele voltou de novo para onde ele estava. Pergunta para você: como é que você vai chegar lá e como é que você vai chegar aqui de novo? Geralmente entre uma grande tempestade e uma grande bonança, existe uma pequena fé e uma timidez que limita. A tempestade é grande, a bonança é grande, mas nós somos de pequena fé. Será que a tempestade realmente é a tempestade, ou é a sua estrutura psíquica, é a sua pequena fé e a sua timidez que tem feito com que essa tempestade, que talvez para alguns não seja tão tempestade assim, mas a sua fé pequena, a sua timidez que limita, tem feito com que essa tempestade seja maior do que realmente ela é? Vamos pensar nisso, gente. Será que realmente a tempestade é grande, ou a minha fé que é pequena? Será que essa minha fé pequena é que faz com que a tempestade seja grande?
exatamente está no meio. Jesus se levanta e diz: homens de pequena fé, porque vocês sois tão tímidos. Gente de pequena fé tem medo de tempestade. Gente tímida tem medo de tempestade. E Deus, nessa noite, como é culto de ensinamento, Deus nos confronta entre uma grande tempestade e uma grande bonança. Tem pessoas de pouca fé e tímidos dentro do barco. Terceiro lugar, anote: a tempestade se torna maior porque achamos que vida cristã é um parque de diversões para embalar crianças, ao invés de um quartel-general para formar soldados. Vou falar bem devagarinho. A tempestade se torna maior porque achamos que vida cristã é um parque de diversões para embalar crianças, ao invés de um quartel-general para formar soldados. Aqui não tem moleza para ninguém. Jesus não prometeu moleza para ninguém. Aceita Jesus, sua vida vai melhorar. Vai nada, cara, vai piorar. O pau vai cantar. Chicote é nos lombos. A peia, Irã, é no metro. A gente é que vai ter que escolher de que lado é que a gente vai querer apanhar, mas peia vai ter. Porque Jesus disse em João 16:33: eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. Se prepare, no mundo vocês vão passar por aflições. Não é a palavra do pastor Nacelle, é a palavra de Jesus. Eu tenho vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão passar. E sabe o que o salmista diz no Salmo 34, verso 19? Que são muitas as aflições de um justo, não é pouca não. E Paulo disse: aqueles que querem viver piamente em Cristo, se preparem que vão passar perseguições. Sabe qual é o nosso problema? É que nós aceitamos a Jesus, chegamos na igreja e achamos que aqui é um parquinho de diversões. Que o Espírito Santo vai nos fazer cócegas na alma. Você sabe por que você recebeu? Quem estava aqui desde o começo do culto, aquele avivamento que caiu aqui? Quando começou o culto, começou logo na oração, depois vieram os louvores e o céu se abriu aqui. Por que você acha que Deus estava derramando azeite na sua vida? Ah, pastor, eu acho que Ele estava derramando para alegrar a minha alma. Negativo. Por que você acha que o Espírito Santo desceu sobre Jesus na hora do batismo? Porque depois do Jordão tem um deserto esperando Jesus. Aí quando o Espírito, irmão, pode se preparar. Quando Deus manda renovo na igreja, quando Deus manda azeite na vida da gente, pode se preparar que daqui a pouco, quando você sair, pode ter uma tempestade do tamanho do mundo lhe esperando lá fora. E Deus é tão bom que lhe enche, que lhe renova aqui dentro, porque Ele sabe o que você vai enfrentar lá fora. A tempestade se torna maior porque achamos que vida cristã é um parquinho de diversões para embalar crianças, ao invés de um quartel-general para formar o seu soldado. Deus não coloca metralhadora na mão de criança. Deus não coloca metralhadora na mão de crianças. Eu me lembro quando eu estava no exército, eu estava de saída já era soldado engajado. Aí entrou uma nova turma, aí nessa nova turma entrou uns filhinhos de papaizinho, olha. Eu me lembro que o comandante do nosso aquartelamento era o Major Sampaio. Aí entrou um filhinho de papai. E nós fazemos atividade física com tronco de carnaúba. Era um troncozão de carnaúba com 3 soldados e a gente em cima, embaixo, em cima, embaixo, embaixo. A gente treinava era com tronco de carnaúba. Aí eu me lembro como se fosse hoje. Tinha um tabladozinho, o Major Sampaio em cima dando ordem do TAF. Aí um filho de papazinho chegou lá, de joelho assim: o Major, pelo amor de Deus, manda eu ir para casa, me libere para ir para casa. Eu me lembro que o Major Sampaio, com coturno 44, botou nos peitos do rapaz e disse: saia daqui.
aqui, seu imbecil. Entre ordens, bem-vindo ao exército brasileiro. Bem-vindo ao exército de Jesus. Vida cristã não é parque de diversões. Vida cristã é quartelamento. Agora eu lhe garanto uma coisa. Aleluia. Deus está convocando os seus soldados dos 4 cantos da terra para treinar, para fortalecer, para depois dar a medalha aos seus guerreiros. Aleluia. Entra na batalha onde mais o fogo inflama. 4º lugar, 38. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não se importa que nós vamos morrer. 39. Ele se levantou, repreendeu o vento, o mar, disse: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? 41. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles andavam com Jesus, mas não sabiam ainda quem era Jesus na sua totalidade. 4º lugar, a falta de conhecimento sobre Jesus gera em nosso interior medo, ansiedade e falta de perspectiva. No versículo 38, bota aí Joabe, do 38, os discípulos acordaram e disseram: Mestre, não te importa que morramos ou que vamos morrer? Qual era a perspectiva dos discípulos na hora da tormenta? Nós vamos morrer. A falta de conhecimento sobre Jesus vai gerar no seu interior medo, vai gerar no seu interior ansiedade e vai gerar no seu interior falta de perspectiva. Os discípulos não tinham mais nenhuma perspectiva de que sairiam vivos daquela tempestade. É isso que acontece quando a gente não conhece Jesus. É isso que acontece quando a gente não descansa em Jesus. É isso que acontece quando a gente não se entrega plenamente a Jesus. A falta de conhecimento sobre Jesus vai gerar no seu interior medo, ansiedade e falta de perspectiva de vida. Anote isso aí, que isso aqui é sério. A falta de conhecimento sobre Jesus vai gerar no seu interior medo, ansiedade e falta de perspectiva. Nós vamos morrer. Eu quero dizer uma coisa, em 5º lugar, não conhecer Jesus e não conhecer o poder de Jesus vai fazer muita falta na hora do treinamento e da tempestade. Eu vou lhe repetir: não conhecer Jesus e não conhecer o poder de Jesus vai fazer muita falta na hora do treinamento e na hora da tempestade. Você conhece Jesus e o seu poder? Você conhece Jesus e o seu poder? Você conhece Jesus e o seu poder? Você tem certeza que conhece Jesus? Você conhece o poder? Você conhece Jesus? Você conhece o poder de Jesus? E por que você está desesperado, ansioso, com medo, no meio dessa tempestade? Essa tempestade não é para te matar não, bicho. Essa tempestade é para te aperfeiçoar. Essa tempestade é para te dar maturidade. Gálatas 6,17, Paulo diz: ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu costumo dizer que eu não acredito em crente que não carrega cicatriz. Paulo, ele está dizendo: não somente isto, mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. A experiência produz esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito que nos foi dado. Irmãos, a título só de cristocidência, eu comecei essa doutrina às 6:30 da manhã. Sabe que hora eu concluí? Quando eu concluí, escrevi o ponto final. Quando eu olhei no relógio,
era 8:18. Você não entendeu? Joabe, coloca Romanos 8:18 aí. Quando eu terminei a doutrina, que eu olhei no relógio, 8:18. Eu disse, obrigado, Jesus. Sabe qual é o problema? É que você não consegue enxergar Jesus em tudo. Eu enxergo Jesus no vento, eu enxergo Jesus na tribulação, eu enxergo Jesus na hora. O que diz? Considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos há de ser revelada. Pastor, isso é coincidência, é para você que não anda no Espírito. Para mim é muito profético. Eu disse, Senhor, obrigado. Porque as aflições desse tempo presente não dá nem para se comparar com o peso de glória que nos há de ser revelada. Sexto lugar, quando nossa fé vacila, achamos que o vento e as ondas é que vão decidir a nossa vida. Vamos morrer. Anote isso aí, isso é libertador para você. Quando a nossa fé vacila, achamos que o vento e as ondas decidem a nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, não é o vento, não é a onda, não é a tempestade que está decidindo a tua vida. Quem está decidindo a tua vida é aquele que te convidou para entrar no barco, porque ele já estava no barco, ele está no meio do barco, aleluia. Não é a onda, não é o vento, não é o mar, não é a tempestade que vai determinar o que vai acontecer na sua vida. Isso é só ferramenta que Deus está usando para te aperfeiçoar. Só que quando a nossa fé vacila, achamos que o vento e as ondas decidem sobre nossa vida. Senhor, você não está vendo que nós vamos morrer? Agora pergunta, de onde eles tiraram essa conclusão? De onde eles tiraram essa conclusão que eles iriam morrer? No período da pandemia, eu fui visitar um crente que estava morrendo de Covid. E o caso dele estava sério. Eu cheguei na casa dele, a esposa dele disse, não dá para o senhor conversar com meu marido. Meu marido está muito mal. E realmente mas eu posso pelo menos fazer uma oração assim, pelo menos com a mão estendida na porta da casa? Pode. Quando eu cheguei lá, Deus, eita, rapaz. Aí a esposa de irmão disse assim, pastor, meu marido vai morrer. Eu olhei para ela e falei, não. Porque é interessante, irmão. É um dom que Deus me deu. Eu percebo o espírito da morte nos cantos. E teve canto que eu já cheguei que eu vi o espírito da morte. Mas quando eu cheguei ele assim, não se preocupe não. Mas pastor, morre ou não morre? Não vai morrer. Estendi as mãos e comecei a orar. Mas disse para a esposa dele, ele não vai morrer, não se preocupe não, vai não. Ele não vai nessa não. Pastor, meu marido vai morrer. Vai não, irmã. Estou lhe dizendo que ele não vai morrer. Aí o cabo está aqui assistindo doutrina no nosso meio. Nem ele sabe disso. Está ele ali, tirando cera do ouvido. É o neto. E eu disse para o irmão Gelton, ele não vai morrer não. Deus me revelou que ele não vai morrer. Fique firme, eu vou orar aqui, Deus vai dar vitória ao varão. Aleluia. Glória a Jesus. Não é o vento, não é a tempestade que determina a nossa vida. A nossa vida já foi entregue na mão daquele que tem o controle de tudo. Está nas mãos daquele que tem o controle de tudo. É Ele que determina a nossa entrada, é Ele que determina a nossa saída, é Ele que determina o caminho no deserto, é Ele que determina a água que vai sair da rocha, é Ele que determina o céu aberto para descer maná, é Ele que determina, meu querido, o Deus que está sentado no trono, que determina todas as coisas, está dizendo pela sua palavra, não é a força do vento, não é a força do mar, não é a tempestade que determina as coisas, eu ainda estou sentado no trono e determino nesta noite, vento, mar, te acalma.
Tem uma pessoa aqui no nosso meio. Eu não sei onde é o órgão, se é no estômago, aonde é. Mas Deus me mostra aqui no nosso meio uma pessoa que tem assim como se fosse uma coisa preta, uma baba preta assim dentro do seu órgão. Eu não sei se é no estômago, eu não sei em qual parte do corpo é. É como se fosse assim uma baba preta. É como se estivesse assim caminhando já para ser câncer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, hoje é a noite da tua vitória. A mão de Deus está estendida aqui. Eu vou repetir, a mão de Deus está estendida aqui. Eu não sei se é no seu estômago, eu não sei se é no seu útero, eu não sei em que órgão interno é essa baba preta, mas Deus está com a mão estendida aqui. Alaia sorandará mastéria. Hoje é noite de cura aqui nesse lugar. Deus está curando pessoas aqui nesse lugar. Recebe essa revelação, recebe esta palavra. Tem cura de Deus aqui. Câncer vai embora. Nós agora ordenamos em nome de Yeshua HaMashiach, esse CA, esse câncer, esse pré-câncer, seja o que for, sai agora do órgão, sai agora do órgão, sai agora desse corpo, bate retirada. Senhor, traz cura para o teu filho, traz cura para a tua filha nesta hora. Você crê que Deus está curando aqui nesse lugar? Emando Kamaia Sheri Andakaia Súria. Era clamassuri que anta camastéria. Sai agora esse negócio, sai agora, em nome de Jesus, receba a cura. Acatu camasteira andará mastéria. Aleluia, aleluia, aleluia. Ora macheira andacaia asturieira mandaraias. A mão de Deus está aqui no meio da tempestade. Sexto lugar. Gente, eu estou aqui há 9 anos dando doutrina para vocês. Eu vou repetir, há 9 anos que eu dou doutrina aqui nessa igreja. Raramente uma quinta-feira eu não dou, só não dou se eu estiver viajando ou como eu já estive doente. Os presbíteros assumem. E eu sei que tem gente que tem caderninhos e caderninhos de muitas doutrinas que eu dei. Tem gente que tem coleção. Mas em sexto lugar eu quero dizer uma coisa: todas as doutrinas e as nossas convicções vão ser testadas no meio da tempestade. Tudo que eu prego aqui, e você anota aí, Deus lhe prova. Eu vou repetir, todas as doutrinas e todas as nossas convicções aqui são testadas no meio da tempestade. Sabe por quê? Porque fé que não passa pelas tempestades não é fé. Fé que não é testada não é fé. Fé que não passa pelo fogo não é fé. Fé que não passa pela fornalha não é fé. Vaso que não desce a olaria não é vaso. Então nessa noite eu quero que você entenda que todas as suas convicções e tudo aquilo que você conhece está sendo colocado na prova agora no meio dessa tempestade. Senhor, tu não está vendo que nós vamos morrer? Você não está vendo que nós vamos morrer? Sétimo lugar, as tempestades arrancam do nosso interior que está arraigado no nosso coração. Eles começaram a gritar: nós vamos morrer. Você não está vendo não? Você não se importa que nós vamos morrer? Eles colocaram para fora o que estava dentro do coração. Você quer ver quem é o crente? Vê ele passando pela prova e vê o que vai sair da boca dele. O que sai da sua boca na hora que Deus está ali apertando? Quando Deus está apertando alguns crentes, André, alguns dizem assim: ai. Eu digo para você, complete com aleluia, nem que fique aleluia. O que sai da nossa boca? O que essa tempestade revela? O que sai de nós? Eles gritaram: Senhor, você não se importa que nós vamos morrer? É a boca que fala o que o coração está cheio.
Mas se não fosse essa prova, nunca esse ai sairia do coração dos discípulos. Mas a prova apertou, o carnegão estourou e o pus desceu. E a gente só fica sarado de tumor assim. Você não está vendo que nós vamos morrer? 8º lugar. Versículo 38, João. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um 8º lugar. Pastor, o que é que eu faço no meio dessa tempestade? Está aí. A melhor coisa a se fazer, 8º lugar, a melhor coisa a se fazer no meio da tempestade é dormir nos braços do Pai. Os braços do Pai são um travesseiro confortável nas travessias da vida e nas tempestades da fé. Tem travesseiro para mim e para você nessa noite. São os braços do Pai. A melhor coisa que você tem que fazer, a melhor coisa a se fazer no meio da tempestade é dormir nos braços do Pai. É dormir nos braços do Pai. É dormir nos braços do Pai, porque os braços do Pai são um travesseiro super confortável nas travessias da vida e nas tempestades da fé. Dorme nos braços dele. Aonde apareceu esse travesseiro? É barco, eu não sei. Só sei que o travesseiro estava lá. Alguém colocou o travesseiro lá. Aleluia. O Pai está colocando o travesseiro dentro do barco para você ir aprender com Jesus. Descansa nos braços dele. Descansa nos braços dele. Descansa, tira um cochilo. Pastor, a guerra está grande, vai dormir. Pense num travesseiro suave. É os braços do Pai para quem está nas travessias da vida e tendo a sua fé provada. Tem travesseiro para nós nessa noite. Nono lugar. Eu quero fazer uma pergunta. Jesus se levantou, repreendeu o vento e o mar. O mar se acalmou, a tempestade. Vai para o capítulo 4, capítulo 5 e versículo 1, Job. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Chegaram lá do outro lado, tá bom? Entendi, tudo bem, pode voltar. Pergunta, como foi que eles chegaram do outro lado? Melhores ou piores? Eu quero fazer uma pergunta. Como foi que eles chegaram? Melhores ou piores? Como é que você vai chegar do outro lado? Essa é a minha pergunta. Como é que você tem ficado? Um cristão pior ou um cristão melhor? Você tem ficado um crente amargo na igreja por conta das lutas? Ou você tem ficado mais crente? Você vai chegar reformado, deformado, ou você vai chegar renovado? Gente, eu conheço tanto crente amargo na igreja por conta das lutas. Quanto mais Deus manda a luta, mais ele fica amargo, mais ele fica azedo. Eu me importo muito como é que você vai chegar do outro lado. Como é que você se comporta no meio da tempestade? Os discípulos gritaram, berraram, se desesperaram, ficaram irritados, perderam a calma, se perturbaram, brigaram com Deus e com o mundo. Essa é a sua foto? Como você se comporta no meio da tempestade? Como diz o cearense, quando o pau está cantando nos lombos. Como você se comporta?
Você grita, você berra, você se desespera, fica irritado, perde a calma, se perturba, briga com Deus, briga com o mundo, briga com o vizinho, briga com a liderança, briga com o pastor, amaldiçoa todo mundo, mas você se comporta. O que a vida tem feito com você? É por isso que Zeca Pagodinho disse: deixa a vida me levar, a vida leva eu, não quero nem saber. Mas você não é Zeca Pagodinho, você não é cachaceiro, você não é macumbeiro, você é filho de Deus. Versículo. Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: quiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se grande. Pode ir até o capítulo 5, o 40 agora. Então perguntou ao seu discípulo: por que sois tão tímidos? Estão com tanto medo, ainda não têm fé? 41. Eles estavam apavorados, perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Capítulo 5, verso 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos ou Gerazenos. Sabe por que foi que eles chegaram do outro lado? Eu termino agora. Não foi por conta da espiritualidade deles, não. Se chegarmos do outro lado, não terá sido a nossa espiritualidade, mas a misericórdia dele, que a tudo acalma. Vento, mar, te acalma. Nego velho, se dependesse da minha espiritualidade para mim chegar do outro lado, eu não ia chegar nunca. Se dependesse da sua espiritualidade para você chegar do outro lado, você não ia chegar nunca. Mas sabe que nós vamos chegar lá? É só por conta da misericórdia dele, que se levantou, olhou para mim, para você. Vocês são muito tímidos, não tem fé, mas mesmo assim eu quero dizer: vento te acalma, mar te aquieta. E eles chegaram do outro lado. Sabe por que nós vamos chegar do outro lado? Nós vamos chegar do outro lado por conta da misericórdia dele. O profeta Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e elas são novas a cada manhã. Não vai ser porque eu oro, não vai ser porque eu leio a Bíblia, não vai ser porque jejuamos, não vai depender da nossa espiritualidade. Nós vamos chegar lá do outro lado, sabe por quê? É porque a misericórdia dele no meio da terra, no meio da tempestade, está dizendo: mar se acalma, vento se aquieta, porque eles não têm fé. Então se acalme, se aquiete, porque eles são tímidos. Se acalme, se aquiete, porque eles estão de pequena fé. Mas é a minha misericórdia que vai nos chegar do outro lado. Aleluia. Quando